Salmo 132, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. É pouco provável que se trate de um salmo escrito depois do exílio. Faz-se menção à arca, versículo 8, que depois da destruição do templo, sumiu de cena. Além disso, no versículo 10, o salmista refere-se a um rei da dinastia de Davi, e depois de Zedequias, não houve qualquer outro rei da linhagem de Davi antes de Jesus Cristo vir à terra. Ninguém foi ungido rei em Jerusalém depois do exílio. Uma vez que os versículos 8 a 10 são citados por Salomão em sua oração na consagração do templo. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 41 e versículo 42. Talvez o Salmo 132 tenha sido escrito para esta ocasião. Pode muito bem ser uma litânia que começa com o dirigente do culto, versículo 1 ao 5, e depois apresenta a resposta do povo, versículo 6 ao 10. Em seguida, o líder cita palavras de Davi, versículo 10 ao 12, e o povo encerra em coro, recitando as promessas de Deus a Israel, versículo 13 ao 18. É interessante observar especialmente as referências a Davi na oração de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 3 ao 11, do versículo 15 ao 17. O Salmo 132 também é paralelo ao Salmo 89, apresentando, no entanto, uma perspectiva mais otimista. Podemos ver ainda neste cântico o uso dos termos ungir, versículo 20, Salmo 132, versículo 10, inimigo, versículo 22, 23, Salmo 132, versículo 18, poder, versículo 24, Salmo 132, versículo 17, trono, versículo 29. Para outros salmos de Sião, ver Salmo 24, Salmo 48, Salmo 68 e Salmo 89. A conclusão do templo não era garantia alguma da bênção de Deus sobre Israel, pois o mais importante era que o povo cumprisse suas responsabilidades diante do Senhor. Primeiro, dar a Deus o lugar que lhe é devido. Salmo 132, versículo 1 ao 5. A arca representava o trono de Deus na terra. Salmos 80, versículo 1, Salmos 99, versículo 1. E seu devido lugar era o Santo dos Santos do santuário de Deus. A menos que Deus ocupe o trono de nossa vida, nenhum dos empreendimentos aos quais nos dedicamos será bem-sucedido. A arca havia passado por vários lugares antes de Salomão colocá-la no templo, 2 Crônicas, capítulo 5. Foi adiante dos filhos de Israel, quando seguiram a coluna de nuvem de fogo pelo deserto, e também foi à sua frente na água, quando o povo atravessou o rio Jordão e entrou em Canaã. É possível que tenha permanecido temporariamente em Betel, Juízes 20, 27, e depois em Mispá, Juízes 21, 5, mas por fim parou em Siló, 1 Samuel, capítulo 1 até o capítulo 3. Os filhos perversos de Eli usaram a arca como um amuleto e a levaram para a batalha contra os filisteus, sendo capturados por eles. 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 5. Aterrorizados com os julgamentos que Deus enviou, os filisteus devolveram a arca aos israelitas e, durante 20 anos, ela permaneceu na casa de Abinadab, em Kiriat Jarim. 1 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 2. Quando Davi subiu ao trono, quis ter a arca em Jerusalém e preparou uma tenda para ela, mas não foi bem sucedido em sua primeira tentativa. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. A arca passou 3 meses na casa de Obed-edom, depois do que Davi conseguiu levar o trono de Deus para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. 1 Crônicas, capítulo 15 até o capítulo 16. Ao que parece, o tabernáculo de Moisés e seus móveis e utensílios ficaram
em Gibeão. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 29. Davi possuía duas grandes ambições: levar a arca para Jerusalém e, em seguida, construir um templo glorioso para abrigá-la. Chegou a fazer um voto, mas o Senhor permitiu que ele cumprisse apenas seu primeiro desejo. 2 Samuel capítulo 7. Davi havia passado por várias dificuldades com referência à construção do templo. Versículo 1, 1 Crônicas 22, 14. Pois a riqueza que entregou a Salomão veio dos espólios de suas muitas batalhas. O líder do culto pede que Deus se lembre de tudo o que Davi havia feito, pois, humanamente falando, sem Davi teria sido impossível construir o templo. Até mesmo o pedaço de terra em que o templo foi construído custou a Davi um bocado de dor. 2 Samuel capítulo 24. As palavras do versículo 4 não significam que Davi deixou de dormir todos esses anos. Antes expressam simplesmente o ardor de seu coração e o desejo de alcançar esse objetivo sem demora. Provérbios, capítulo 6, versículo 4. O poderoso de Jacó, versículo 2, versículo 5. É um nome bastante antigo de Jeová, pois Jacó o usou em suas últimas palavras à sua família. Gênesis 49, 24. Isaías, capítulo 1, versículo 24. Isaías 49, 26. Isaías 60, 16. Segundo, expressar a Deus nosso louvor jubiloso. Salmo 132, versículos 6 ao 9. Temos a impressão de que a arca ficou praticamente esquecida nos anos que passou na casa de Abinadab em Kiriat Jearim, cidade dos bosques. A cidade encontrava-se a apenas 13 quilômetros de Jerusalém, de modo que não se tratava de um problema de distância. Será que alguns do povo de Belém, Efrata, terra frutífera, deram o pontapé inicial e incentivaram o rei a tomar uma providência? Qualquer que tenha sido o caso, uma vez que a arca voltou a Jerusalém, o povo sentiu-se compelido a peregrinar para a cidade. Quando Salomão colocou a arca no Santo dos Santos, e a glória mudou-se para lá, como quando Moisés consagrou o tabernáculo, 1 Reis 8, do versículo 1 ao 11, Êxodo capítulo 40. Para a expressão estrado dos pés, ver notas do Salmo 99, versículo 4 e 5. A declaração do versículo 8 é extraída de Números, capítulo 10, do versículo 33 ao 36. E lembrava os adoradores da orientação e poder de Deus demonstrados no tempo de Moisés. A oração pelos sacerdotes, no versículo 9, é respondida no versículo 16. Um sacerdote sagrado era importante para a prosperidade de Israel, como também o era uma nação dedicada ao Senhor. Depois de vários anos vagando de um lugar para o outro, o Senhor poderia descansar em sua casa. 2 Samuel capítulo 7, versículo 6, 1 Crônicas 28, 2. Terceiro, lembrar Deus de sua aliança fiel. Salmo 132, versículo 10 ao 12. A aliança com Davi, 2 Samuel capítulo 7, garantia a Israel que um dos descendentes de Davi se assentaria no trono e, nesse momento, o rei era Salomão, ungido de Deus. Assim, foi por amor a Davi e não a Salomão que Deus abençoou o rei e seu povo. O profeta Isaías chama isso de fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías 55, 3. O salmista lembra o Senhor de sua aliança, pois deseja que alguém da dinastia davídica se assente no trono de Israel. Essa promessa cumpriu-se de uma vez por todas em Jesus Cristo, o Filho de Davi, cujo trono e reino são eternos. 2 Samuel capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Atos 13, do versículo 26 ao 39. Lucas capítulo 1, do versículo 30 ao 33.
Se os sucessores de Davi desejavam ser abençoados por Deus, era necessário que obedecessem à lei de Deus, coisa que muitos não fizeram. Os cristãos de hoje estão ligados ao Senhor pela nova aliança que Jesus selou com o próprio sangue. Mateus 26, do versículo 26 ao 30. Hebreus 12, versículo 24. Aliança que jamais romperá. O salmista usa o nome de Davi quando ora ao Senhor, mas nós oramos em nome de Jesus. João 14, 13, 14. João 15, 16, João 16, do versículo 23 ao 26. O Pai é fiel ao Filho, e o Filho é fiel à aliança que fez com o próprio sangue. Quarto, confiar que Deus dará bênçãos abundantes. Salmo 132, versículo 13 ao versículo 18. Deus não apenas escolheu Israel para ser seu povo e Davi e seus descendentes para serem seus reis, como também escolheu Sião para ser o lugar de seu templo e seu trono, a arca. O grande anseio de Davi era construir uma casa para Deus, mas o Senhor não permitiu que ele o fizesse. Em vez disso, lhe concedeu os recursos necessários, o projeto de construção e a possibilidade de comprar a terra sobre a qual o templo seria construído. Essa obra foi decorrente do pecado de Davi ao realizar um censo da população, 2 Samuel, capítulo 24. Quando o fogo do céu consumiu seu sacrifício, Davi soube que aquele era o lugar que Deus havia escolhido. Outras nações tinham templos, mas nenhum deles era habitado pela glória do verdadeiro Deus vivo. Nos versículos 14 a 18, Deus fala ao povo e reafirma sua aliança com Israel. Levíticos, capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 27 ao capítulo 30. Pois se o povo e o rei desejavam receber as bênçãos do Senhor, era sua obrigação obter a lei. Versículo 12. Deus prometeu habitar com Israel, promover seu alimento, abençoar seu culto e derrotar seus inimigos. Duas imagens especiais aparecem nessa passagem: a lâmpada e a força que brota, versículo 17. E ambas se referem a Davi e ao Messias prometido, Jesus Cristo. A lâmpada acesa simboliza o rei, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. A preservação da vida, capítulo 18, do versículo 28 ao 30. E a perpetuação da dinastia real, 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, 1 Reis 15, 4, 2 Reis 8, 19 e 2 Crônicas 21, 7. Os pecados de algum dos sucessores de Davi mereciam castigos enérgicos, mas, por amor a Davi, o Senhor permitiu que reinasse no trono davídico. A força que brota é um retrato da vida do Messias prometido. O termo hebraico para brotar é traduzido por renovo, em Isaías 4:2, Jeremias 23:5, Jeremias 33:15, Zacarias 3:8, Zacarias 6:12, e se refere ao Messias. O termo traduzido por florescer no versículo 18 é usado em Números capítulo 17, versículo 8, para se referir à florescência do cajado de Arão, mais uma imagem messiânica. Assim, este salmo termina apontando para Jesus Cristo. O salmo trata de Davi e da aliança de Deus com ele, mas aponta para o filho maior de Davi, Jesus Cristo, e sua aliança com a igreja. A preocupação do salmista é com a arca da aliança que, por sua vez, aponta para Jesus Cristo, hoje entronizado no Santo dos Santos no céu. Não vemos a cidade de Sião aqui na terra, mas sim a cidade celestial, aqui da terra, mas sim a cidade celestial. Hebreus capítulo 12, do versículo 22 ao 24. E nos regozijamos por ser um reino de sacerdotes, pela graça de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim, vamos dar a Deus o lugar que lhe é devido. Vamos adorá-lo com grande alegria
e descansar em sua aliança fiel, crendo que concederá as bênçãos prometidas àqueles que fizeram sua vontade.